essa ideia da música é para chamar um pouquinho a atenção, e só na categoria principal, que você obriga as pessoas a terem um pouquinho mais de cuidado. Porque o que está acontecendo hoje? Você tem a prova a principal, você pega lá, por exemplo, o meu cunhado foi 2 vezes pro Mundial. A primeira vez ele foi campeão, agora ele foi terceiro lugar agora. Não consegui pegar. Ele não teve jeito. E muitas vezes você vê a prova dele, é hiper técnica. É um porre de assistir. Tá, mas deixa eu te perguntar, vamos comparar aqui com outra modalidade que é a rede. A sede de pessoal da rede vibra muito quem tá lá fora assistindo, é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o público é diferente, já a cultura é diferente do pessoal da rede. Você vai em prova de rede, são tão grandes provas e as pessoas de fora estão vibrando, gritam na hora do spin, para o cara poder parar, né? Mas mas é isso que a gente quer trazer, que a gente quer trazer o público de fora para vibrar dele, porque o que te atrai em uma coisa? Você passa num lugar que tem uma coisa bacana acontecendo e um monte de gente gritando e um som bacana, o que é isso? Agora você passa num lugar que tá todo mundo assim, você fala, bom, é o enterro. Normalmente entendeu? Durante a prova tem isso. Sem ser com esse objetivo. Durante a prova... Não, normalmente não, mas fica sem parado, som. sem som. É sem som, mas é um porre, porque é que nem via adestramento. Eu adoro, amo fazer adestramento. Você chega lá pra ver elementar. Aí você senta às 7 da manhã, 7 da manhã você senta lá, aí entra o primeiro carro, alto. Depois de 2 horas, para quem não tá ligado na suspensão do trote, no alongamento, que o cavalo balançou o rabo, que a orelha mexeu, quem não tá ligado nisso, eu falo, isso aqui é uma tortura. Então, outro dia, a gente teve uma prova, e eu tava brincando, e eu falei, eu tenho vários alunos pequenos e tal, e tinha umas coisas erradas lá que eu não concordo muito. Aí eu virei pro cara e disse, deve ser maluco. Aí o cara falou pra mim, toda a prova é a mesmo problema. E eu devo ser completamente idiota, cara. E ficou assim, eu falei, por que eu não ensino esses pequenos a gostar dessa merda, mano? Eu devo ser maluco, eu sou um idiota. Se essa merda, 35 anos vendo vocês fazer a mesma porcaria, e há 35 anos eu tentando trazer gente para fazer isso. Se a gente não correr atrás, não melhorar isso aqui, não vai acabar. Então é muito importante fazer com que as pessoas gostem do que estão vendo, que seja atrativo, que visualmente seja uma coisa legal, porque senão fica uma coisa muito corre. Porque o que é subjetivo, muitas vezes você senta lá fora e fala, gostei dessa prova. Resultado. O cara ficou em 10º. Poxa, achei essa prova aí, aquela figura horrível. Ganhou o cara. Então é muito difícil. Quando é subjetivo, é muito difícil. Mas a ideia é fazer com que isso tudo melhore, porque se isso tudo melhora, quem está fora começa a ver, ó, o cara teve mais ação, a música ajudou ele a fazer isso, ou mesmo na maniabilidade técnica. Eu vi meu cunhado fazer uma prova um dia, cara, assim, a prova deve demorar 4 minutos. O cara fez quase 12. Quer dizer, pro público é horrível, porque o cara errou. Aí ele tinha que ir lá fazer uma curva e vir pro salto. Aí ele fez uma curva, aí ele virou pra direita, aí ele fez uma pirueta, aí ele fez 2 mudanças de mão, aí ele veio e saltou. Pô, tecnicamente fantástico, mas pra quem tá vendo, fala, pô, não dá pra entender isso. A minha pergunta é realmente em função da preocupação com a subjetividade. Isso eu só para colocar, acho que a gente tem que melhorar muito, mas não sei até que ponto você colocou uma música simplesmente e não tem que julgar a função dela, você não conseguiria melhorar essa condição sem subjetividade. Mas eu queria saber uma opinião sua, você tocou num assunto aí, e aí eu acho que é mais pertinente pelo conhecimento nosso. Você comentou a respeito dessa campeã olímpica, que ela começou agora e foi a primeira prova dela e tal, que foi dedicação, como todos com certeza também se dedicaram ali no outro, talvez com diferença. No final da prova dela, o cavalo apresentou 2 reações e ela tinha que fazer uma transição retrógrada, ele deu uma galopada, deu mais um galão. Você não acredita, na sua opinião, que aquilo é muito grave dentro daquele nível de qualidade para ela ter tido aquela pontuação diante de outros que fizeram tão boas provas? O problema é que a qualidade
dela, no geral, Ela pontuou bastante. o que ela pontuou no geral, Pontuou bastante para sobrar. quando eu vi aquilo, eu falei, ela perdeu. Pra mim eu tinha certeza da... Quando eu vi, eu falei, porque o Parsifal, agora, Inclusive com uma diferença muito grande. Muito no grande. segundo, né? Se ela pelo menos tivesse ganho com um percentual mais próximo, mas deu uma diferença grande. mas é que eu o achei- Parsifal, o segundo colocado, apresentou o tempo todo andamentos e a regularidade fantástica. Mas aí, subjetivo, como falando de subjetividade, ele tem algumas reações também terríveis para um cavalo de adestramento, que era a boca aberta, tá atrás da vertical. Então, tecnicamente, você podia dividir ele em 3 cavalos. Quando a gente julga, cada figura que vai apresentando esse tipo de reação é um ponto que você tira. Entendeu? Então Em vez você dele- podia Em vez dele dividir. ganhar um 7, ele ganha um 6. Aí na outra figura, em vez dele ganhar outro 7, ele ganha outro 6. Você entendeu? E ela somou muito nessas figuras todas e morreu só ali. Exatamente. Não, Ela não teve foi 2 Exatamente. erros gravíssimos que no final das contas não atingiram. O outro cavalo também, que já foi o Totilas, eu tive a oportunidade de acompanhar ele no europeu e vendo isso também. O Totilas tinha 10, 6, 10, 7, 10, Inconstante. 8, 10, 5 e os outros 7, 7, 7. Então no final das contas ele ganhava. E ganhava com um percentual enorme, porque ele tinha muitos 10. Teve uma prova que ele teve 19, 10. Quase impossível imaginar isso. Então, mas por isso que eu digo, Com o Gal, né? com o Gal. Então a subjetividade às vezes é muito complicado por causa disso. E por isso que algumas provas não crescem e não aumentam muito, por causa disso, porque tem pessoas que não suportam isso. Porque, pô, eu fiz tudo direitinho, mas tive esse errinho. E o outro fez regularzinho, blá, blá, e ganhou. Então, é complicado. Enquanto a gente tiver subjetividade, vamos ter que passar por isso. Infelizmente, vai ter que ser assim. Então, é procurar fazer regulamentos muito claros, para que a subjetividade seja o menos possível coisa. E principalmente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando se faz competições, é com o nível de juízo que você põe. Porque as pessoas que estão te julgando têm que ter credibilidade. Porque o grande problema hoje, e também nós não temos muitos juízes, tá? Temos que formar mais juízes. E formar juízes, que é uma coisa muito complicada e é muito complexo falar sobre isso, porque você tem muitas pessoas que realmente querem se dedicam, estudam, mas para mim ainda a prática. Porque cavalo é sentimento, cara. Se você não tem sentimento, não tem como ver. Então tem muita gente que tem um conhecimento espetacular, fabuloso, mas não sabe reações, não tem sentimento de cavalo. E tem outros caras que o cavalo passa galopando aqui e ele diz pra você, que galope bom. Não, é bom mesmo. Porque ele escuta. Outros, no caso de vocês, o cavalo passa marchando e ele diz, pô, que marcha batida bacana. E não tá legal. Mas esse sentimento é que faz te dar conhecimento. E tem muitas pessoas que adoram, mas não tem essa coisa. E aí se credenciam a te julgar. Ou você como competidor diz, não, você esse cara. E aí você não participa de prova nenhuma. Ou você está sujeito a ir lá e um cara que você sabe que não tem sensibilidade, que apesar de ter tido preparo, apesar de ter estudado tudo, vai te julgar e você corre um risco de às vezes adorar o que você faz ou detestar simplesmente por olho. Então é muito complicado. E enquanto tiver isso, tem que eu digo, lá em São Paulo a gente está tomando o maior cuidado, tentando formar mais juízes, a gente está fazendo cursos nos aras, levando os caras nos aras para a gente montar para eles verem, para eles também sentirem o que são os cavalos e qual a ideia. O ano passado a gente fez em casa, a gente fez 2 dias de campo, realmente com 4 dos meus melhores cavalos e com 4 cavaleiros mais conceituados que a gente tinha, repetindo exaustivamente os exercícios, os 4 simultâneos, um ia, fazia, o outro ia, fazia, o outro ia, fazia, o outro... 4 para poder ter uma ideia realmente de qual era a nota que se deve dar naquele... E é muito complicado, você vê 10 cavalos chegando num obstáculo, os 10 podem chegar de maneira diferente. Talvez com a mesma condição. Então vai ficar apertado sempre isso. Só que se a gente não tomar cuidado de preparar os juízes melhores, e quando eu te digo, tentar dar sensibilidade para as pessoas que estão fazendo isso.
cavalo é sensibilidade, cara, sentimento. Se não tiver sentimento, quem não tem sentimento não monta cavalo. Quando você fala em nós formar, quem é o órgão que hoje, se você tem essa responsabilidade de formar juiz para o campeonato? Esse é o problema. Temos que ser nós. Não tem ainda. Temos que ser nós. Ficamos todos de olho e todos nós podemos ser. Porque nós gostamos de cavalo. Porque tem a CIA de equitação de trabalho. E o Ney está tentando fazer de tudo, ele sozinho. Porque quem administrava isso era a Beth. Equitação de trabalho. Afinal das contas, não fazer nada. Voltou, como foi o Lusitano que trouxe a equitação de trabalho, ficou muito dentro do Lusitano. E também dentro de uma associação é complicado você organizar várias modalidades. Tem o Lusitano, tem o salto, tem a morfologia, aí tem o adestramento, que é o carro-chefe dele. E a equitação de trabalho você ficando de lado, assim meio que, bom, vai ter problema de equitação de trabalho, quem pode julgar? Fulano, ah, vai faltar um de em cima, chama um de adestramento. Não é nada contra que é adestramento, mas tem que chamar a pessoa para. Qual é o objetivo da prova? Porque uma coisa é você chamar o cara de adestramento, então julga como adestramento. Vai te julgar como adestramento. Mas qual é o objetivo final da prova? O que a gente quer com a equitação de cavalo? Aqui os cavalos, na verdade, a gente tem que buscar em cima dos cavalos. Então isso é muito importante. Então, hoje, a gente está oferecendo ao norte, e a gente gosta de cavalo, e quem tem interesse em equitação de cavalo, pode começar a olhar, a estudar, um dia poder ser juiz e melhorar um nível. Quem credencia, não existe um órgão oficial, Não. Hoje não. Não tem o Ito de Sinuca, que dava curso de juiz, que preparava, mas credenciador não tem nenhum. E isso é o grande problema. Se tivesse ligado à CBH, talvez teria. Né? Como a CBH tem para salto, para CCE, para adestramento, ela credencia todos os juízes. Uma sementinha. Sim, pois é. O problema é esse. Que nem é não está criado essa Não, tá a Federação Paulista. a Federação Paulista. Eles vão também aí. A regra está na Federação Paulista, o enduro, cara, e eles nem olham para o salto, são obrigados agora a olhar um pouquinho para o adestramento. Mas algumas modalidades, como a de enduro, por exemplo, é essa. Tá, mas muito. Mas na Federação Paulista hoje tem rédeas, tem equitação de trabalho, tem volteio, tem enduro, tem várias, mas não ligam muito pra. É igual a federação aqui. A federação aqui. O salto é o carro-chefe. A gente da adestramento gera aqui está mais, tem tendo um mais problemão. competições, tem mais concorrência. Por Gera que mais que acontece? receita, A gera federação mais está em coisa. dívida com a CBH.